Hoje nós vamos de Minhas Melhores Partidas de Xadrez, de Bob Fischer. Olá, seja bem-vindo, esse é o canal Felipe Xadrez e hoje vamos para mais uma partida da série do livro do Bob Fischer, Minhas Melhores Partidas de Xadrez. Essa aqui é a 26ª partida do livro. Fischer está jogando contra o Hrichevsky. É um match que aconteceu nos Estados Unidos, tá? Em 1961. Fischer está jogando de brancas e o Hrichevsky está jogando de pretas, tá? O match que teve um total, se eu não me engano, são 3 partidas desse match que estão no livro. Essa é a segunda partida do match e a primeira do livro, tá? Tem acho que mais 2 e no decorrer a gente vai vendo certinho quais são as outras 2, tá bom? Aproveita que tá aí, já se inscreve no canal, dá o joinha, ativa o sininho que isso ajuda bastante o canal. E sem mais delongas, bora pro tabuleiro. Bom pessoal, aqui o Fischer, né, é claro, abre com E4, C5, cavalo F3, cavalo C6, D4, C toma D4, cavalo toma D4 e G6, né, que a gente teve uma siciliana aberta, né. Seguindo, cavalo C3, bispo G7, o bispo enfia quieto, bispo E3, cavalo F6, bispo E2, roque, F4. Então antes do Fischer fazer o roque, ele avançou o peão de F, né? Acho que para dar ali um apoio maior ali no ataque do peão central. D6, cavalo B3, bispo E6, G4. Então aqui o Fischer já avançou todos os peões na ala do rei ao invés de dar o roque, né? Decisão interessante do Fischer, mas sei não, hein, Fischer, coloca esse rei em segurança, né? Se deixar para fazer o roque muito tarde, já viu. Mas se bem que aqui é o Fischer, né? O Fischer é o Fischer, enfim. Seguindo, D5, atacando o centro, F5, avançando o peão e atacando o bispo, bispo C8, tá atacado, recua, e toma D5, atacando o cavalo, cavalo B4, bispo F3, G toma F5, A3 atacando o cavalo, F toma G4 atacando o bispo. Então o Hrichevsky aqui ele não faz lances passivos, né? Ele vai para cima também, vai para a luta, já colocou o rei dele em segurança, então quer aproveitar que o rei do Fischer está no centro e abrir linhas para um ataque, né? Bispo G2, bispo estava atacado, cavalo A6, manobrando o cavalo, dama D3, E6, atacando o peão central. Grande roque pelo Fischer. Ufa! Até que enfim, hein, Fischer? Bom, mas é lógico, né? Que ia ter que fazer o grande roque mesmo, porque os peões da ala do rei já foram embora, né? A ala aqui do rei já tá totalmente descoberta. Cavalo toma D5. Então captura o peão central aqui, o Hrichevsky. H3. G3, avançando o peão. Hrichevsky não troca o peão avançado dele. Torre de H em G1, dama D6, dando apoio, né? Aqui o peão. Então a ideia do Fischer de trazer a torre para G1 aqui é para tirar o bispo, né? Talvez trocar as peças e atacar esse peão aqui que está avançado. Mas o Hrichevsky já se adianta e protege o peão com a dama. Bispo toma D5, rei toma D5, cavalo toma D5, rei H8, aquele lance profilático, né? Então o Hrichevsky aqui, temendo que tem algumas linhas de ataque, ele já joga o rei ali para H8. Bispo F4, atacando um peão avançado. Dama G6, dama D2, bispo toma H3. Então o Hrichevsky aqui já toma o peão do Fischer também. Torre toma G3, finalmente cai o peão do Hrichevsky. Bispo G4, atacando a torre. Torre H1. Então o Fischer aqui, né, tira a torre da fogueira e já traz ela aqui para uma coluna bem interessante, né? Talvez aqui haja alguma linha de ataque, né? A gente sabe que quando tem roques em alas opostas, quem consegue encaixar um ataque primeiro normalmente vence, né? Normalmente. Torre de F8, colocando a torre numa coluna aberta. Cavalo E3, manobrando o cavalo. Dama E4. Dama H2, Fischer traz a dama agora para o ataque e a situação tá ficando feia aqui pro lado do Hrichevsky.
bispo E6, e nessa posição o Fischer vai para um lance brilhante, literalmente brilhante, pessoal. Você nessa posição, que lance você faria? Quer dar pausa e tentar encontrar? Encontrou? Não? Bom, nessa posição, pessoal, o Fischer vai... É o Fischer, né? Ele vai para torre toma G7, né? E esse lance aqui é bombástico, né? O Fischer aqui capturou uma peça menor, no caso o bispo. Não tem como recusar essa torre, né? Você vai ficar com uma peça a menos, não dá. Então aqui rei toma G7, tá? Não tem jeito, você não vai recusar uma torre dessa. Ainda mais com torre e dama aqui pilhando na coluna H, né? Mas enfim, seguindo, dama H6 cheque, rei G8, torre G1 cheque, dama G6, torre toma G6 cheque, F toma G6, cavalo D4 atacando o bispo, torre de A D8 atacando o cavalo, bispo E5, torre D7, né, trazendo a torre para ajudar na defesa do rei, cavalo toma E6, torre toma E6, cavalo G4, torre F7, dama G5, torre F1 cheque, mas aqui, né, rei D2, Felipe. Rei D2 e tá tudo certo, né? H5 atacando o cavalo, dama D8 cheque, e aqui o Reshevsky joga a toalha. Joga a toalha, pessoal, porque aqui não tem muito mais o que fazer, né? Aqui mais alguns lances vai tomar mate. Uma possível continuação aqui, só para ilustrar, daria para seguir com torre F8, cobrindo, cavalo H6 cheque, rei H7, dama toma F8, e eu acho que aqui nem precisa continuar, né? Já tomou uma torre, defendeu o cavalo. Bom, vamos dar uma olhada agora no relatório do chess.com para a gente ver a precisão dos jogadores. Olha a precisão desses jogadores, pessoal, né? Fischer acima de 90%, 90.8%, e o Reshevsky 83.7%. É uma boa precisão, né? Não foi tão preciso quanto o Fischer, mas ainda assim é uma precisão considerável, né? E aqui a gente pode olhar no gráfico que teve abertura e tal, um momentozinho que o Reshevsky ficou melhor, mas diferença mínima, né? Não dá nem para considerar. E depois o Fischer foi fazendo os melhores lances, o Reshevsky errou, o Fischer ficou um pouquinho melhor. Depois o Fischer comentou uma imprecisão aqui que é bem interessante. Essa aqui eu queria pontuar porque tem uma peculiaridade na oposição bem legal. Depois o Reshevsky errou de novo, o Fischer cometeu mais algumas imprecisões, até o último lance aqui que foi o derradeiro, né? Então eu queria pontuar esses três momentos aqui na partida. Esse primeiro erro do Reshevsky, a imprecisão do Fischer e o final, né? O último erro ali que foi a última patical e o Reshevsky perdeu a partida, tá bom? Vamos lá no tabuleiro pra gente dar uma olhada nesses lances. Estamos de volta no tabuleiro. Bom, pessoal, aqui a primeira coisa que eu queria destacar foi o primeiro erro do Reshevsky aqui na partida, né? A gente está indo para o 16º lance, então depois de cavalo A6 pelo Reshevsky, Fischer faz dama D3 e o Reshevsky faz o lance E6, né? Atacando o peão central. Parece lógico, né? Mas a gente viu que não foi um bom lance, né? Ali depois daquela captura do peão central, né? Claro, Fischer faz roque, né? Grande roque. E aí o cavalo captura aqui, coloca o Fischer numa posição um pouco melhor, tá? A gente vai analisar isso aqui direitinho. Mas o melhor lance, voltando aqui, não seria E6, tá? Que permitiu aquela sequência na posição. O melhor lance na posição aqui para o Reshevsky, por incrível que pareça, seria dama D3, tá? Dama D6, com ideias de dar apoio para o peão passado, tá? Porque depois de grande roque pelo Fischer, viria cavalo H5 e daria para a gente fazer o avanço desse peão aqui e proteger ele, né? Agora vamos dar uma olhada naquela continuação onde o Fischer errou. Ele na verdade não errou, ele cometeu uma imprecisão, né? Ele fez o lance torre G1, mas tinha lance melhor na posição. Vamos dar uma olhadinha lá. Então depois de G3, né, final do 18º lance, o Fischer faz torre de H G1, né, com ideia de trocar o bispo pelo cavalo, dar um descoberto nesse peão avançado.
que não foi uma ideia ruim, né? Funcionou, mas tinha lance mais forte na posição, tá, pessoal? Muito mais forte e com uma peculiaridade bem legal. Vamos voltar aqui, ó. O melhor para o Fischer nessa posição, por incrível que pareça, seria fazer direto o lance bispo toma aqui D5, tá? Bispo toma D5. Porque depois de E toma D5, você fala, nossa, Felipe, tá vindo um duplo. Nada disso, tá, pessoal? Que poderia seguir tranquilamente com torre de H em G1, atacando o peão passado. E aqui o melhor lance para as pretas seria fazer dama em H4 para proteger esse peão e botar pressão no peão branco, tá? Ah, mas não tem o duplo, Felipe? Não, não tem, né? Eu particularmente aqui, eu com certeza faria esse lance, né? Faria aqui peão D4 e a gente vai ver no que vai dar isso aqui. Bom, porque é o seguinte, pessoal, se fizer aqui peão D4, fica a gosto do freguês. Ou toma o cavalo, ou toma o bispo. E não precisa tirar nenhuma das duas peças, tá? Aqui brancas simplesmente tomam o peão e deixa o jogador de pretas escolher. Se, por exemplo, aqui toma o cavalo, com ideia de depois tomar o peão, dar cheque, né? Toda aquela sequência. Então, fizer aqui, ó, D toma C3, olha só quem tá caindo lá no fundo. É isso mesmo, dama toma aqui em D8, tá? E não dá para recapturar essa dama, porque se fizer aqui torre toma D8, vai vir torre toma aqui D8, mate. Checkmate, tá? Então não dá para capturar essa dama, tá bom? Então depois de dama toma D8, opa, voltando aqui, depois de dama toma D8, C toma B2, cheque. Depois de rei B1, que tranquilo, tá? Não dá para tomar o peão porque ele tá protegido pelo bispo, tá bom? Dá para seguir com bispo G4, né? Colocando pressão na torre. Dama G5, né? Agora, se o bispo sair aqui, tem mate na posição de novo. Então a gente vê que aquele garfo ali, aquele duplo, na verdade, não ajudou em nada as pretas, tá? Só piorou a situação, tá bom? Então não tinha um duplo. Tinha um duplo, mas não tinha um duplo. O duplo ali era perdedor, tá bom? Com certeza eu cairia nessa, enfim. Bom, seguindo, vamos pro próximo lance, o último, né, do Hrichevsky. Bom, pessoal, depois de torre de F em E8 pelo Hrichevsky, estamos indo pro 26º lance, onde o Fischer faz cavalo E3 e o Hrichevsky faz dama E4, tá? Isso aqui é um erro. Por que que é um erro? Porque permite aquela continuação onde o Fischer trouxe a dama para H2 e iniciou todo aquele ataque, né? O bispo saiu, teve sacrifício de torre, enfim. Qual seria o melhor lance aqui para o Hrichevsky para evitar esses temas? Voltando aqui. Bom, pessoal, como a gente viu, o problema foi o sacrifício de torre aqui, né? Brilhante do Fischer e tudo mais. Então o ideal é que esse bispo não saísse daqui, né? Então o melhor lance na posição para o Hrichevsky seria fazer F5, tá? F5 ancora esse bispo aqui, né? Não tem como tirar. E se torre toma, captura, o peãozinho captura aqui e vai ganhar qualidade, tá? Se cavalo toma, perde a peça, porque dama recaptura. Então não vai entregar a peça, o Fischer, né? Claro. E o máximo que daria para fazer aqui é seguir com dama G2, né? Só mantendo aqui a pressão na posição, talvez para trocar peça. Depois de dama F6, saindo, né, dessa coluna aqui, evitando as trocas e ameaçando aqui, né, um ataque na diagonal de casas escuras, daria para seguir com C3, bloqueando. E aqui a gente tem uma posição um pouco melhor para as brancas, devido aqui ao fato de todas essas peças aqui pesadas estarem na ala do rei, atacando, né, atrás de encontrar uma brechinha aqui para atacar o rei. E o rei que está praticamente pelado, né? Todas as peças aqui se amontoaram para poder proteger o rei, porque ele só tem um dentinho aqui, né? Só tem um peãozinho.
Enfim, então tá um pouco melhor para as brancas aqui, tá bom? Tá mais confortável jogar de brancas também. Mas ainda assim tem luta, né? Pretas aqui ainda conseguem lutar, né? Talvez aqui conseguir um empate, equilibrar a posição, tá bom? Nessa sequência aqui o Richevski ia se segurar mais, tá? Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? A gente continua seguindo aqui a nossa série. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o joinha. Semana que vem tem mais. Eu desejo a todos vocês uma ótima semana, bastante rating. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!